Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, o legado do centenário. Mas antes disso, a gente vai para as notas e comentários. Eu vou ler um comentário de João Augusto Monteiro, que ele fez no primeiro programa do canal, naquele programa sobre o aniversário de Pesqueira. Ele diz assim: pois é, sempre comentei aqui em casa que Pesqueira é bem mais antiga do que é oficialmente divulgado. E a verdade é como eu sempre falo. Obrigado, João Augusto, pelo comentário. E é isso mesmo, você está certo. Pesqueira é bem mais antiga do que a gente tem como oficialmente. Eu sei que de anos para cá o poder público local tem divulgado que essa data comemorativa é da elevação da sede do município de vila para a cidade. Mas eu continuo com minha opinião de que essa data, essa comemoração, sim, prejudica a divulgação da verdadeira história de Pesqueira, porque ela, de certa forma, ela encobre as outras datas que são, historicamente falando, mais importantes do que a própria. Mas é isso, eu não vou entrar nesse mérito agora, não é o tema de hoje, exatamente. Hoje a gente vai falar de outro aspecto da festa do centenário, que foi comemorado em 1980. E antes de começar de fato o programa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like se gostar do conteúdo, deixar um comentário, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão. E se estiver ouvindo por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, passe depois no YouTube para fazer a sua participação. Agora sim, vamos começar. Como eu já falei em várias oportunidades, eu vejo alguns problemas nessa data oficial do aniversário de Pesqueira, no 20 de abril. Mas a gente tem que admitir uma coisa: a comemoração do centenário que ocorreu em 1980, o centenário da elevação da vila para a cidade, dessa mudança de status da sede municipal, ela rendeu ótimos frutos no campo da historiografia, da cultura e da literatura em geral. Em 1980 mesmo, a gente teve a publicação de alguns dos nossos maiores clássicos, como O Ararobá Lendária Eterna, de Luiz Wilson, O Pesqueira e o Antigo Termo de Simbres, de José de Almeida Maciel. Teve a republicação facsimilar, muito interessante, inclusive, do Cidade de Pesqueira, do Duque do Norte, e etc. Teve várias publicações importantes em 80 e em anos posteriores. E um pouco antes, já naquela movimentação para se fazer a comemoração do centenário, teve a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Pesqueira sob a presidência de José Florencio Neto. E dessas obras todas que orbitaram o centenário, tem uma que eu acho que talvez seja a mais simbólica, pelo título em si, pelos nomes envolvidos na sua elaboração e até pelo seu subtítulo. É o Pesqueira Secular, Crônicas da Velha Cidade. É um subtítulo muito bonito e muito nostálgico. E por que eu acho que esse livro é o que melhor representa aquela época? É o que melhor representa aquele movimento e é um grande símbolo dos frutos gerados por ele. Evidentemente não é sem motivo, entre eles o pessoal que foi reunido para produzi-lo. Começa pelos organizadores: Pedro Santa Cruz, Aloysio Falcão, Potiguar Matos, o meu amigo Nivaldo Burgos e Silvio Lins. O número de grandes nomes que foram reunidos para produzir o conteúdo do Pesqueira Secular é de impressionar. Isso dá uma mistura de alegria e tristeza. A alegria é poder usufruir desse material, dessa grande herança que esse grupo deixou para as novas gerações. E a tristeza é saber que um time desse calibre nunca mais vai poder ser reunido. E vejam só o peso desses nomes. Eu sei que são muitos, mas eu não posso deixar de citá-los. Acompanhem aí: Otton Augusto de Almeida, Nelson Barbalho, Silvio Lins, Nivaldo Burgos, Moacir Brito de Freitas, Nair Falcão, Padre José Maria da Silva, Luiz Wilson, Givanildo Paz Galindo, José Carlos Cordeiro Freire, Zuleide de Siqueira Calado, Frei Luciano Maciel, Laurene Martins, Nelson Valença, Eugênio Maciel Chacon,
Potiguar Matos, Aloysio Falcão, Genésio Rosa, Jarival Cordeiro, Severino Melo, Otacílio Gomes Cavalcante, Rinaldo Jatobá, Luiz Neves, Eronides Galindo, Antônio Xavier de Carvalho, Anísio Galvão, NV de Carvalho, Eliseu Araújo e Lauro Cisneiros. E de tantos nomes importantes para o pesqueirismo, eu queria destacar dois. Luiz Neves, de quem eu sou fã, declarado publicamente, sou fã da obra dele. Inclusive eu tenho um projeto de escrever a sua biografia. E queria destacar também Nivaldo Burgos, que além de ter sido organizador do Pesqueira Secular, ele escreveu também conteúdo para o livro e ele é um grande incentivador desse meu trabalho e é um dos espectadores mais assíduos do Pesqueira Histórica. Então, para ele eu deixo o meu abraço e minha gratidão sempre. Eu acho que nada, nenhum evento fez tanto a história de Pesqueira e a cultura de forma geral ser discutida quanto os festejos do centenário. Como eu falei, foi nessa época também, um ano antes, na verdade, né? Foi em 20 de abril de 1979 que foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico de Pesqueira, o IHGP. E eu podia destacar algumas ações do Instituto, mas eu vou falar da que talvez tenha sido a mais importante e a mais relevante, que foi a elaboração do pedido do tombamento da Rua Cardeal Arco Verde, que é o embrião de Pesqueira, é a sua rua mais antiga. É ali que a cidade nasceu. Então, essa proteção, a preservação do Marco Zero de Pesqueira, a gente deve ao Instituto Histórico e Geográfico de Pesqueira e ao seu presidente, o José Florencio Neto, né? O grande José Florencio, presidente e fundador do IHGP. Florencio, eu acho que é a pessoa mais apaixonada pela história de Pesqueira que eu já conheci. E conversar com ele, a gente passa o dia sem cansar, falando sobre a história de Pesqueira. E ele é também, atualmente, o maior conhecedor do nosso passado. Então, meus cumprimentos, meu abraço a José Florencio, meu amigo Florencio. E voltando à historiografia e à literatura, não foi só em 80 que se publicou esses livros importantes, né? Nos anos seguintes, também saiu muita coisa. 80 foi, digamos, foi o epicentro desse movimento e a coisa se dilatou, né? Nos anos seguintes saiu muita coisa importante também. O livro da criação da Vila de Simbres, a continuação da obra de seu Casuzinha Maciel, né? De José de Almeida Maciel. Enfim, foi muita coisa. E eu creio que boa parte desse acervo você consegue consultar na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Luiz Neves. Vale sempre a pena a gente procurar. E finalizando, o 20 de abril não é minha data histórica pesqueirense preferida, de fato não é, mas não tem como não admitir que o 20 de abril de 1980 foi crucial, foi um marco gigantesco e teve importância sem tamanho para engrenar o pesqueirismo, para engrenar o mecanismo do pesqueirismo. Eu, inclusive, sou fruto disso porque me abasteci muito de conhecimento com livros produzidos naquela época. E eu queria registrar o meu agradecimento às pessoas que participaram daquele movimento. Certamente os viventes de hoje nunca verão um evento com tanto impacto quanto aquele 20 de abril de 1980 teve. Mas como para sonhar não se paga, vem aí o Sesc Centenário da elevação de Pesqueira à categoria de cidade. E quem sabe uma nova leva de pesqueiristas unida, talvez a pesqueiristas de outrora, não produzam um Pesqueira Sesc Centenária. E eu quero registrar também a minha reverência à memória daqueles participantes do centenário que já partiram, mas deixaram na pátria pesqueirense a sua marca. É isso.